Olá, querido amigo, querida amiga, você que nos acompanha aqui pela TV da Gente, canal 25.1, que dá a força, que nos prestigia com sua seleta audiência, programa Alfredo Marques em Questão. E hoje eu tenho iluminados e ilustres amigos que vão contribuir para a excelência do programa, para uma troca de ideias, e você em casa vai tirar suas conclusões. Bem verdade que aqui ninguém tem o domínio de nada. Ninguém aqui é dono da verdade, e o que nós fazemos é discutir para que você tire conclusões e você faça seu juízo crítico. Para discutir desta forma, nós temos aqui meu querido amigo, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, Reginaldo Vasconcelos, colega advogado, brilhante advogado. Aliás, nós temos hoje só o mundo do direito ocupando aqui as nossas imagens. Doutora Vânia Rocha, uma ilustre amiga, habituê do nosso programa como Reginaldo, que também é advogada, ouvidora da Ordem dos Advogados. E, para fechar aqui esse rol de celebridades, meu amigo Zé Maria Filomeno, economista, advogado, um brilhante profissional. E nós vamos aqui trocar ideias de forma franca, direta, muito objetiva. E espero que você também possa nos contribuir com o nosso programa através do WhatsApp. Siga-nos, mande suas sugestões, critique, proponha, reclame, junte sua indignação, faça um vídeo qualquer com o seu desaforo e nós vamos aqui multiplicá-lo e fazer chegar ao conhecimento das autoridades e da sociedade. Bem, nós vamos inicialmente tratar de uma questão gravíssima. O descaso com o dinheiro público. Mais uma vez, nós nos reportamos aqui de um caso que ficou patente, que é verdadeiro. A ponte metálica está em ruínas e o dinheiro público indo para o lixo ou para o mar, né? Já que ela está se deteriorando de tal forma que está caindo os pedaços dela no mar. Trouxemos isso essa semana e vamos tratar de uma outra obra que impressiona pelo descaso com o dinheiro da sociedade, que é o Aquário, objeto de uma fraude criminosa, patrocinada, realizada pelo governo do estado do Ceará, nas pessoas dos senhores governadores, na época Cid Gomes, e na sequência da gestão, o senhor Camilo Santana, que no governo Cid Gomes foram licitados de forma, licitado não, foi feito um arranjo, um trambique para favorecer uma multinacional, uma empresa americana que nem sede, nem CPF possuía no Brasil, fizeram uma fraude e abocanharam 160 milhões de reais. Deixaram um prédio em ruínas e um trauma para a sociedade que vê naquele esqueleto uma forma perdulária e irresponsável de se gerir os recursos públicos. Vamos dar uma olhada nesses vídeos. Na volta do primeiro vídeo, a gente vai conversando aqui sobre a questão dessa obra. Vamos dar uma olhada aí. É comprovado que não há doenças, que o bicho está saudável e que assim ele possa ser incorporado dentro dos tanques com os restantes dos animais. Esse tanque maior aqui é um tanque de aclimatação que ele tem uma ligação com o tanque dos tubarões e com o tanque do outro lado. Bom, você está vendo aí, isso aí era o Aquário, na Praia de Iracema. Doutor Reginaldo, o senhor conhece bem a nossa bucólica Praia de Iracema, de tantos amores. Morei lá. Pois é. Fui iracemita, né? Porque eu morei lá. Porque tem o iracemista e o iracemita, que mora, eu morei lá. Bom, ele é quase um islamita. Daí vem a origem, né? A terminologia. Rapaz, esse aquário é uma vergonha. Não sei se o público sabe, Alfredo, se você sabe. Esse aquário foi uma ideia do pai do atual governador,
Sim. O Eudoro Santana era diretor-geral do DENOX, aquilo era um prédio do DENOX, a administração antiga do DENOX, ele mesmo contou isso numa entrevista, procurou o governador e propôs, olha, eu vou fazer ceder esse imóvel e você faz. Tive agora não sei onde, em Portugal, na Espanha, vi esses aquários, vamos fazer uma obra faraônica. E aí o Cid entrou nisso e depois o filho do Eudoro continua. E aquilo está lá, um aquário. É um mosquitário, porque aquilo é um criatório de mosquito da dentro. Ali no lado direito você vai acompanhar a publicidade do governo, do Estado, fazendo aí loas do empreendimento como ele seria. Essa iniciativa dele. Essa iniciativa brilhante que ele teria. Absurdo, porque aquilo não só é o custo de construção, mas de manutenção seria altíssimo. Para você conseguir retornar esse capital através de ingresso, absurdo, uma ideia de jirico. Bom, deixa eu pegar aqui esse mote aí que você está suscitando. Eu tive a oportunidade de ver alguns aquários. Né? No exterior? Sim. Vi aquários em Lisboa, na Espanha, vi nos Estados Unidos, na Itália, enfim. O que eu mais gostei foi o de Lisboa, tá certo? Mas em toda grande cidade do mundo hoje tem isso. Ninguém vai sair da sua grande cidade do mundo para ver um aquário em qualquer outro lugar. Hoje mesmo, hoje de manhã, ouvi um comentário num noticioso em que um secretário de governo estava fazendo a defesa dizendo que 23 milhões de brasileiros fazem turismo no Ceará, o que é uma falácia, pura mentira. Isso não existe. Tem 23 milhões de deslocamentos aéreos? Será possível isso? Também não acredito. Porque para termos 23 milhões de deslocamentos aéreos, significava dizer que a cada mês nós teríamos um movimento de toda a nossa cidade, o 100% da nossa cidade, e o que também não é real. Porque é como se nós tivéssemos aqui, se tivéssemos 2 milhões de turistas, pelo menos 25% das pessoas que residem em Fortaleza seriam de outro canto. E isso não tem cabimento. Isso ao longo das 4 semanas do mês. Não tem menor fundamento isso. Nós teríamos que ter 500 mil de turistas aqui toda semana em Fortaleza. Não tem sentido isso. Não entra na cabeça de ninguém, conversa fiada, besteira, balela. É comprovado que não há doenças. Nos outros estados, como é nos outros países, o que eu vi foi crise. Ingresso alto, pelo menos 15 euros. 15 euros a preço de hoje, 60 e poucos reais. Nos Estados Unidos, 12 dólares, 50 reais. Tá? E para qualquer um. Mas muito bem. Em Portugal, tem muito esforço para levar aluno público, que não paga. Quem paga é o Estado. Se não for assim, nós não teremos ninguém para frequentar esses espaços. Doutora Vânia, adianta você cobrar um ingresso popular de 50 reais, em tese, se as pessoas não têm como consumir, e para que serviria o aquário se a escola pública não tem acesso, se o Estado tem que pagar por eles, que acaba a gente tendo que pagar para botar o rapaz para o garoto para ir conhecer o aquário. Não é a gente estar metendo só a mão no bolso e gastando, e gastando, e gastando, e tentando manter uma coisa que não vai funcionar? É uma reflexão muito importante, Alfredo. E eu entendo o seguinte, o contraste que existe da nossa realidade hoje, da população cearense, principalmente população fortalezense, que passa tantas necessidades, pessoas que vão a um posto de saúde e não tem um atendimento, vai marcar um exame e não tem a disponibilidade daquele exame, muitas vezes passa 6 meses, 1 ano para obter aquele serviço, que é um serviço público para as pessoas carentes. Então, eu acho um contraste muito grande. Tem que priorizar a questão humana das pessoas que residem aqui no Ceará. Eu entendo que qualquer investimento que venha para agregar valor ao nosso estado, ao nosso município, que realmente é uma área turística, uma área lindíssima, belíssima, Fortaleza. Qualquer investimento que venha a agregar valor, a atrair turismo, é importante, desde que
o Estado, o município de Fortaleza, dê atenção à população que aqui reside, que passa 365 anos aqui no estado, aqui em Fortaleza. E o turista vem na autoestação, passa uma semana, 2 semanas no máximo e já vai embora. Deixa dinheiro? Deixa. Mas tem que ver, tem que priorizar isso. Agora, minha observação, Alfredo, maior sobre esse tema que nós estamos discutindo agora, é com relação à lisura da contratação desse serviço, da licitação, as dúvidas que o Ministério Público, através de uma ação, está levantando sobre a lisura dessa obra, dessa contratação desse serviço. Esses milhões de reais que foram destinados e, em contrapartida, até hoje não existe absolutamente nada. O que nós podemos ver aí na imagem, que o nosso público pôde observar, é que a estrutura metálica está sendo corroída pela maresia. Já só um trator para resolver o problema. E vai ter que gastar tudo de novo. Porque se não houver... Obra é o seguinte, se não houver a continuidade, você perde aquilo que você inicialmente investiu. Você pode ver na imagem que está tudo em ruínas. A estrutura metálica está corroída pela maresia. Então, o custo dessa obra vai ser muito maior. E quem vai pagar isso aí somos nós. Somos nós, contribuintes, que vamos pagar. Isso é um absurdo, isso é uma agressão. O Ministério Público está de parabéns pela ação, pela atuação no Estado do Ceará, principalmente com relação a essa obra. O doutor Rios, que é o nosso procurador de justiça, tem feito um trabalho brilhante, um homem corajoso, e ele é firme. Não vai desistir da sua função, da sua seriedade. É um profissional que realmente merece nosso crédito. Parabenizo todo o Ministério Público por essa ação. Vou me reportar ao querido amigo Zé Maria Filomeno sobre uma ação do Ministério Público Estadual que denunciou um ex-secretário por irregularidades nas obras. Uma irregularidade milionária. Diz o seguinte: o Ministério Público do Estado de Ceará denunciou à Justiça o ex-secretário estadual do Turismo e atual prefeito do Aracati, senhor Bismarck Maia Costa Lima, por suspeita de irregularidade na obra do aquário. Suspeita por quê? Porque ainda não tem a condenação, mas é só questão de tempo, né? O órgão pediu o sequestro dos bens e a quebra do sigilo fiscal e bancário do ex-secretário. De acordo com o procurador-geral, Plácido Barroso Rios, o ex-secretário contratou uma obra sem licitação. O Ministério Público entende que o ex-secretário cometeu crimes ao não cumprir as regras para o gasto de dinheiro público e ao contratar sem licitação empresas responsáveis pelo projeto de execução da obra. Houve um simulacro ainda no início da obra. Foi feito tudo um simulacro de convênio com uma determinada fundação. Esta fundação, por si só, fez a contratação sem licitação de uma empresa. Esta empresa recebeu R$1.800.000 para realizar um projeto arquitetônico. E aí desrespeitou a Lei 8.666 de 93, que estabelece os critérios da licitação, enfim. Eu lhe pergunto, para concluir, diz assim: segundo ele, o governo do Ceará teria investido, gasto 146 milhões em estrutura e equipamentos. Nós temos também que ter mecanismo para que possamos remediar gastos de dinheiro público feitos desnecessariamente e feitos de forma criminosa. Quem diz isso é o Ministério Público Estadual, embora que o nosso judiciário durma na sua letargia e na hipocrisia de dizer que faz justiça, e isso aqui fica engavetado para depois da morte de todos os agentes criminosos. Doutor Zé Maria, o que dizer dessa insanidade? A notícia, por si só, já é autoexplicativa, né? Todas essas denúncias aí do Ministério Público, todos esses fatos aí que estão sendo apurados, demonstram que ocorreram diversos crimes na concepção, na execução desse projeto, malfadado projeto do aquário. Já são 140 milhões de reais desviados ou desperdiçados
dos cofres públicos do Estado do Ceará, que tantas, né, outras prioridades tem para atender a carência do povo cearense. Essa obra do aquário é realmente uma obra um absurdo, né? Ela fez parte daquele conjunto, o governo Cid Gomes, apesar de diversos méritos, né? Mas foi um governo eivado de obras faraônicas, né? Obras, muitas das quais, entendo, desnecessárias, exageradas, como foi o próprio centro de eventos, que eu acho que superdimensionado, o Castelão, que entrou naquela onda lá da Copa do Mundo, em que todos os governos queriam ter um estádio para a Copa, e tem um porto ali, o terminal de passageiros do Porto do Tratamos Mucuripe. dele ontem aqui. Exatamente. Doutor Zé E o Maria, aquário, uma obra, olha... Doutor Zé Maria, sobre o centro de eventos, o mínimo que se pode dizer é que é feíssimo. Também. Como é que se faz um negócio que parece uma sucata? Sem dúvida. Agora, o Aquela aquário, coisa não horrível. obstante todas as irregularidades, todos os crimes, né, todo o afronto à legislação, à moralidade na obra do aquário, foi uma obra totalmente mal concebida. Né? Primeiramente, que não cabe ao Estado ser empreendedor de parques de diversões, que o aquário nada mais seria do que um parque de diversão. Né? Outras cidades os têm, mas você está falando aí só de cidades ricas. Lisboa, Sim. Barcelona. É verdade. O Rio de Janeiro tem, mas também foi naquela onda lá de Olimpíada, né? Aqueles... Não, no estado, como é no Brasil, tem alguns estados que também estão no mesma pegada de investimento. O Mato Grosso quer fazer de água do Pantanal e por aí vai. Cada um tem o seu mote e cada um quer ser o maior do mundo e pelo menos na conversa que é o maior do mundo. E essa besteira, que nós não íamos construir a aula gigante maior do mundo, ainda bem que esqueceram disso. o Viram uma aquário, besteira que foram eu fazer. consumidos até agora 140 milhões, mas o projeto todo, acho que eram 300, É bem 500, meu irmão. milhões, né? Ora. Hoje já deve estar Pelo menos bem o mais. prejuízo foi menor. Agora, não é função do Estado. Não terminamos a obra, né? O prejuízo, a conta foi menor. Não é função do Estado fazer parque de diversão, fazer aquário. Seria um equipamento importante para a cidade, que agregar no turismo, no fluxo de turistas, sim, mas que fosse dada a iniciativa privada. O governo podia conceder o aquário, podia até ceder o imóvel, o terreno, Estão tentando fazer uma isso agora, mas não infraestrutura. consegue, porque ele não tem nenhum tentou-se empresário idiota. O Grupo M. Dias Branco até tentou, mas acabou desistindo. Pensou, né, em fazer um... Reginaldo, Então, e foi mal concebido, porque aquela localização totalmente inconveniente. Se quer se revitalizar... não, é beira da praia. A praia de Iracema... Não, é beira da praia. A praia de ali Iracema... o local é próprio. Mas a praia de Iracema ali é muito apertado, né, para o Não, fluxo de... mas se você vê o de Barcelona é do mesmo jeito, você vê o de Lisboa é do mesmo jeito, e por aí vai. As coisas... em Orlando Sim. é na parte seca da cidade, não tem nem nada de rio, nem de mar, nem de nada. Né? Reginaldo, uma questão aqui que o doutor Zé Maria Filomeno lembrou. O Estado brasileiro está aí numa campanha de queima dos seus ativos. Está tentando privatizar indistintamente tudo que possui. O Estado sair da iniciativa privada. Teria cabimento. Nem naquela época ou hoje, o Estado está tomando conta de parque de diversão, como lembrou o querido professor? Alfredo, como o Estado Ceará e o Estado Brasil têm muitas necessidades, a gente tem que se lembrar daquela premissa filosófica que diz o seguinte: o que não é preciso fazer, é preciso não fazer. Que necessidade o Estado tinha de construir um aquário, de construir uma roda gigante? Tem outras necessidades. E para não dizer que eu não falei de flores, eu fui convidado nesse fim de semana para ser jurado num evento do governo do Estado, capitaneado pela professora Isolda, que é uma coisa lindíssima. Trouxeram centenas de meninos de ônibus do Ceará todo concorrer, concurso de poesia, de crônica. Um negócio magnífico. Hospedaram esses meninos nos hotéis, entendeu? Vieram de ônibus, dança, no Dragão do Mar. Uma coisa comovente, feita pelo governo do Estado. Aí sim, é preciso fazer. Cultura é preciso.
fazer roda gigante, rapaz. Isso é para país rico. Nós iríamos gastar mais. Doutora Vânia, nós íamos ter a Moda Lisboa, um teleférico, saindo ali do Náutico, indo até a Praia de Iracema, um pouco mais, pouco menos, não sei. Dos peixes até, né, dali a venda dos peixes até onde é o aquário, para que a pessoa, como em Lisboa, pudesse estar ali numa cadeirinha ou num bondinho, vislumbrando a orla. Mas nós não concentramos muitos recursos numa área só, em detrimento do restante da cidade. Parece que Fortaleza só existe, eu digo, da 13 de maio em direção ao mar. Porque da 13 de maio para o sertão, meu irmão, salve-se quem puder. A senhora reside nesse outro lado da cidade. O poder público investe tanto quanto da 13 de maio em direção ao mar? É como se nós tivéssemos duas fortalezas. Como você disse, a fortaleza da 13 de maio para a beira-mar e a fortaleza da 13 de maio para a periferia. A periferia, você observa inúmeras praças sem um equipamento para as crianças e adolescentes utilizarem algum tipo de esporte, certo? Existe uma pavimentação totalmente cheia de buraco e a insegurança, a falta de iluminação pública é uma verdadeira carência, um verdadeiro descuidado do município com relação à periferia. Então, temos, sim, duas fortalezas. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e, quando voltarmos, vamos tratar de uma questão gravíssima. 2019, segundo as associações empresariais e industriais do Brasil, estão apontando para um ano perdido. E nós vamos tratar desse tema num minutinho só. Aguarde aí, voltamos já. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro, eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindônibus ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Opa, olá amigos, estamos de volta e nós vamos tratar aqui de uma questão gravíssima. Como anunciei no bloco antecedente, este ano de 2019, segundo segmentos da indústria, é um ano perdido. Para o comércio e o agronegócio também estão apontando no mesmo diapasão. E o que é pior,
essa descrença na resultante, na retomada do crescimento, parece que alcança o questionamento para o ano que vem. Então, nós podemos comprometer com o resultado deste ano a perspectiva de bom crescimento no ano que vem. E isso parece ser uma ciranda que nós brasileiros já estamos acostumados a experimentar. A cantiga da perua, né? O pior, 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 pior. E vamos nesse diapasão. Eu vou começar a conversa pelo economista Zé Maria Filomeno. E vou dizer aqui, Zé Maria, o seguinte. Diz que a matéria que vou me referir, a produção industrial cresceu em 2017 2,5%, em 2018 1%. E depois de 3 anos em queda, agora a nossa produção caiu 1,3%. E nós estamos na iminência de termos um cenário recessivo na economia, está apontando para isso, um decrescimento ao invés de crescimento. E para os investidores estrangeiros, para o investidor, o capitão de indústria do Brasil, aquele cara que nós dependemos da ousadia, do tirocínio, da determinação de aportar recursos para gerar riqueza, parece que essas pessoas estão preocupadas aí com os destinos do país. Como é que você vê a questão? Não, a situação econômica do Brasil é muito preocupante. Não é só esse ano que está perdido, não. Nós já estamos vindo aí de 5 anos perdidos, né? O Brasil enfrentou em 2015, 2016, o pior período recessivo, recessão mais profunda da sua história. O PIB caiu 3,6% em 2015 e 3,6% em 2016. E de lá para cá, quando se esperava, né, uma recuperação, que é quando você vai ao fundo do poço, a tendência, né, é você ter uma recuperação rápida. Não, nós estamos aí estagnados no crescimento pífio nos últimos anos, desde 2017, 1% ao ano. Esse ano, todo ano, é a mesma coisa, repete-se, né? Parece que é uma novela que é reprisada todo ano. As projeções no início do ano, né, pelo foco do Banco Central e pelas consultorias dos bancos, dos principais bancos, é que o país cresça 2,5%. Ao longo dos meses vai caindo até chegar a 1%. Esse ano foi a mesma coisa. O que se percebe no Brasil é que o Brasil está atolado, né? O Brasil não consegue destravar a economia. Os números piorando mês a mês. Eu atribuo a um clima de total indefinição. Ninguém sabe o que o governo quer fazer. Você falou aí que o governo vai privatizar, mas são projetos que não saem do papel. Essa instabilidade política influi, né? Essa instabilidade institucional do Brasil, que depois, em outros programas, nós podemos debater, faz com que os investidores não tenham confiança em investir no Brasil, não sabem que rumo o Brasil vai tomar, se os contratos vão ser cumpridos, se os projetos vão dar seguimento. Nós chegamos ao cúmulo de comemorar, nós comemoramos um crescimento no último trimestre de 0,4%. Olha, 0,4%, né? Menos de 0,5%. Na contramão da lógica, né? Doutora Vânia, o Instituto... numa matéria do jornal Valor Econômico, o Instituto de Estudos e Desenvolvimento Industrial diz que nós vivemos uma crise, em parte há uma contaminação da crise da Argentina, diz que a nossa queda de exportações para a Argentina de automóveis tem contribuído nesse sentido, e diz que toda a exportação na cadeia automobilística tem sido afetada. As vendas de intermediários, como pneumáticos, motores, autopeças e a vendas de insumos, todas elas foram alcançadas. Isso por trás de uma baixa de 0,5% na produção de intermediários. Significa que nós estamos desindustrializando o Brasil. Aonde vamos chegar com essa política dessa autofagia de cada vez a gente vai para pior e para pior? Como é que a senhora vê? Que futuro teria o investidor? Está muito difícil para aqueles que produzem.
está muito difícil para as pessoas, os empresários, porque a carga tributária é muito alta, as formalidades para produzir, para importar, para exportar também muito altas, e acredito que isso deva se agravar no próximo ano. Pela pesquisa aí, é o que comprova. E nós, no caso o Brasil, ele teria que incentivar a produção industrial e também a questão do agronegócio, que é o que realmente alavanca o PIB. A exportação da produção interna, está entendendo? Para o exterior. E isso nós não estamos vendo. O que estamos vendo é uma carga tributária bastante elevada e nenhum incentivo. E fora tudo isso, Alfredo, tem a questão da insegurança jurídica, que é a questão dos investidores estrangeiros dentro do nosso país. Eu acho que esses aqui já fugiram do Brasil. Não tem como recuperar uma situação dessa na atual conjuntura que nós temos. Nós temos um governo sem capacidade de investimento, um governo com déficit fiscal enorme, e temos uma classe empresarial que não confia no futuro do país. Então, exatamente. Reginaldo, a Confederação Nacional de Agricultura, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, a PraSoja, estou falando isso porque a Vânia sustentou aí a questão do agronegócio, que são as commodities, o carro-chefe da nossa exportação. Bem, diz eles, preocupados com o futuro de toda a agricultura brasileira. O governo federal autorizou, naquela história da PEC do veneno, que foi alardeada aí em todo o país, autorizou o uso de um herbicida que mata todas as outras espécies de vegetação, inclusive as outras variedades de soja que não seja aquela que o herbicida foi voltado para proteger. Ele mata tudo, mata todo tipo de agricultura. O nome dele desse herbicida é dicamba. Ele mata as lavouras de algodão, de batata, café, de cítricos, de feijão, de leguminosas, de tomate, de uva, de milho e por aí vai. O governo não age de forma irresponsável a ponto da Confederação da Agricultura, que é um órgão que reúne empresários do setor, baterem a porta do governo para pedir restrições contra um veneno dessa magnitude? Eu concordo com o doutor Zé Maria, nosso colega, quando ele diz que o Brasil vem de muitos anos com problemas seríssimos. E esses 8 meses do Bolsonaro são meses, é uma fase de disrupção. Quer dizer, nós estamos passando por uma cirurgia que pode nos matar e pode nos recuperar, não é? Tem havido percalços, tem havido erros gravíssimos. Bom, se você tem um problema na cabeça e o cirurgião quer ajeitar a unha do pé, eu acho que nós não vamos dar certo nunca. Você vai ter que convir que no Brasil o mal vinha do cabelo ao dedo do pé. Bom, aí por conta Qualquer disso, empresa ele já sabia, através de propinas, está aí as grandes construtoras todas. Ele já sabia disso. Quem? O Bolsonaro. Certamente, sabia, entrou né? dizendo ele que... estava lá há 30 anos no Congresso Nacional, da onde sai boa parte dos males da nação. Não, mas ele já sabia disso. Ele não participou, ele era baixo clero. Não sei, você está dizendo, ele não bota a mão no fogo não, nem por ele, nem pela esposa, nem pelos filhos. Alfredo, então, não é só a questão dos agrotóxicos. Eu quero saber se ele sabia onde ele estava se metendo. Sabia. Sim, o compromisso dele... Não, ele não sabia onde estava se metendo. Sabia. Ele convenceu um bocado de gente. A mim não, porque eu não estou nessa esfera. Tá? Mas ele convenceu muita gente que era capaz de resolver. Então ele tem que entregar o que prometeu. É simplesmente isso. Só isso. Alfredo. Senão, é mais um da conversa fiada, mais um do papo besta, e nós vamos na cantiga da perua, continuamos dela. Não tem sofisma, não tem negócio com Bolsonaro, como também não tem negócio com Mas que alternativa a gente tinha? Eu o não Haddad? sei. Eu não sei que alternativa. Eu não sei que alternativa a gente tinha. Eu não sei. Não tinha alternativa, por isso que votei nele. Aí você está querendo sofismar o seguinte, eu acho que o outro poderia ter sido pior. Poderia não, seria com certeza, porque seria a continuação do que já vinha, Alfredo. Você está sofismando. Seria a continuação do que já vinha. Quem disse que tinha capacidade de fazer, não foi. Seria mais do mesmo. Quem se apresentou com capacidade para resolver o problema foi o Bolsonaro, não foi o Alfredo. Sim. Eu não assino
nenhuma procuração para ele. Ele é que diz que é capaz. Se ele diz que ele é capaz... Mas vamos esperar, só faz 8 meses. Bolsonaro tem uma Só faz 8 meses. Alfredo, Mas a perspectiva não é boa. A perspectiva não é boa. Já não era 2020, boa. nós estamos no mesmo rumo e vamos esperando. Veja que no programa passado eu comentei dos erros do governo Bolsonaro, dos ataques que ele estava fazendo à Lava Jato para proteger o filho, todo enrolado lá no Rio de Janeiro, mas ele já retrocedeu, já se aproximou do Moro, então eu tô... Vamos fazer uma provocação, Zé Maria. Não, é o seguinte... Zé Maria, deixa eu fazer aqui uma provocação. Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Não é o Alfredo, não é a Vanha, não é um eleitor do Haddad ou de qualquer outra pessoa. Quem diz isso é um integrante do governo que está aí, gerindo a economia junto com o senhor Paulo Guedes. Quem é? Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachida. Ele avaliou na terça-feira, portanto, ontem, que o mês de agosto foi o pior mês. Chegamos ao fundo do poço. Meu irmão, ele que dá o diagnóstico. Nós vamos ficar sofismando e não queremos... Isso é um diagnóstico de 15 anos, amigo. Isso aqui é o diagnóstico de quem está olhando. O último agosto nós chegamos ao fundo do poço. Não sou eu que estou dizendo. Já tem meses que o governo está aí, já era para ter tomado medidas austeras e reequilibrar as contas públicas, que dá para fazer isso. Porque nós vivíamos e sem vivermos um agosto que chegássemos ao fundo do poço. Com toda a angústia que tínhamos. Estamos nos endividando mais? Estamos. Mas não desta forma que nós estamos vivendo hoje. A crise que o Brasil vive, econômica, industrial, comercial, diplomática e tudo mais que você queira botar nessa salada, é gravíssimo. A questão é o seguinte, estava falando aí do Bolsonaro, pelo não, menos nós derivamos não vou defender o Bolsonaro, política, né? Nós deixamos de tratar da economia e estamos discutindo a política. Mas o Bolsonaro tem pelo menos uma vantagem, ele é autêntico. Bom, mas isso não torna melhor. Aquilo que ele disse na campanha... Eu quero eficiência, eu não quero saber de que é que ele diz, está fazendo como... Lamentavelmente, ele está fazendo como presidente. Olha, Zé Maria, é engraçado que diz que Bolsonaro não desceu do palanque. Isso. Porque qual é o costume? É no palanque dizer uma coisa, na administração fazer outra. Pois então é o seguinte, ele agora vai reduzir o salário dos servidores. O servidor não trabalha pela leitura dele. O Supremo não aprovou isso. Não, mas vem uma PEC, um projeto de emenda à Constituição que vai ser enviado para a Câmara dos Deputados. É mais ou menos, a leitura é mais ou menos assim. Servidor público não trabalha, só faz de conta. Então, ele faz de conta meio expediente e recebe meio salário. Pronto. Mais ou menos. Então, a questão que você estava voltando à questão da economia, a questão dos agricultores, do agronegócio, que está preocupada com algumas medidas do governo que põem em prejuízo, né, o comércio exterior dos nossos produtos, além da questão desses defensivos agrícolas, que são muito perigosos, né, nocivos, né, essa questão toda das queimadas, o próprio agronegócio, que sempre foi o grande... Qual era a grande disputa que se tinha, né, no Brasil? Era ecologistas contra ruralistas, né? Era o pessoal do meio ambiente querendo restringir queimadas, querendo restringir o uso de defensivos. Agora o pessoal deve estar muito satisfeito. Agora o contrário, mas o governo afrouxou tanto, a questão do desmatamento, que está tendo essa repercussão mundial, a questão dos defensivos agrícolas, né? Que até o próprio agronegócio está preocupado, como você disse. Né? Pelo excesso. Preocupado com as sanções que os países compradores dos nossos produtos podem impor, né, por desrespeito à questão ambiental. Zé Maria, deixa eu fazer só um registro, Alfredo. Fique aí, eu faço o registro e nós vamos mudar de assunto. O homem do ano eleito pela nossa Academia Cearense de Literatura e Jornalismo em 2016 foi Beto Studart, porque foi o ano que a crise começou profundamente. Ele, presidente da FIEC, sempre com a cabeça para cima, sempre mantendo os negócios dele, sempre construindo. Sim. Então, a gente tem que louvar o empresário que resiste honestamente, que trabalha, que arrisca o seu capital, né? E nesse ano a gente está vendo se vai concorrer o nosso Mansueto, que é o cearense, que é... Mansueto Almeida. Mansueto Almeida, que é o secretário do Tesouro. Secretário do Tesouro. Cearense, formado aqui na UFC. Senhores, nós vamos a um pequeno Trazer ele aqui, o intervalo. Alfredo, quando ele vier. Quando voltarmos, vamos tratar do acordo da União Europeia e Mercosul, que está comprometido em razão do posicionamento do Brasil no respeito ao clima. Voltamos já e continuamos aqui nesta discussão, que é uma boa discussão. Aguarde aí.
Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS 20. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Eu vim recarregar minha carteirinha, né, porque é o meio que eu mais utilizo no ônibus. Eu não gosto de utilizar dinheiro. Eu acho que é bem obsoleto. O cartão avulso ele é comercializado por R$4, não precisa de cadastro e o usuário pode comprar em qualquer terminal, aqui no Sindi Ônibus, ou nas farmácias Pague Menos e em outros postos de venda que a gente tem cadastrado no site da Libercard. Durante 2 horas eu posso rodar a Fortaleza. Pela essa praticidade, eu resolvi tirar minha segunda via e ter meu bilhete único. Olá, estamos de volta e eu vou agradecer uma galera que nos acompanha aqui pelo WhatsApp, mandando mensagem. Magela Barbosa, Paulo Roberto, Liduína Nogueira, Lucildo Silvia e o pai, o Cândido Pinheiro, que assiste o nosso programa, militante de esquerda, um forte abraço. Veronaldo, Samuel Gomes, Emanuel Gomes, Dinha Monteiro, Tiene Queiroz, Wagner Sena, Cláudia Ribeiro, lá da Fazendinha do Náutico, recém-inaugurado, que não perde o nosso programa aqui. Fica um agradecimento a todos vocês. Queria lembrar o número do WhatsApp do nosso programa, está aí na telinha, 988199871. Mande seu desaforo, sua crítica, reclame do programa, reclame do Papa, reclame do Bispo, que eu vou divulgar. Mande um videozinho dizendo seu desaforo, que aqui a porta está aberta e o canal funcionando. Senhores, vou chamar agora uma contribuição, uma colaboração de um querido amigo, Sival Einstein, que é a caricatura que eu sempre trago aqui ao nosso programa, que é um momento de descontração cultural, doutor Reginaldo Vasconcelos. Vamos ver o que Sival Einstein nos trouxe. Olha aí, é o que nós estamos tratando aqui da nossa economia, né? Tudo quem resolve é o Paulo Guedes, né? É o posto Ipiranga, tá ok? Pois é, e aí as coisas, o posto Ipiranga, pelo visto, está faltando gasolina. Faltou combustível no posto Ipiranga. Até os caminhoneiros estão ameaçando fazer greve de novo. A confusão está no mundo, meu compadre. Gravíssima história. Pois bem, quem está no nosso programa, Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, doutora Vânia Rocha, ouvidora da Ordem dos Advogados, e o querido amigo economista, todo mundo advogado, Zé Maria Filomeno. Pois bem, seguinte, Comissão Europeia diz que acordo comercial entre Brasil, entre a Comunidade Europeia, Mercosul, depende do comportamento do Brasil. Vamos ver um videozinho que está circulando na internet e eu peguei aqui para você compreender essa discussão. Foi fechado, acho que há 12 horas atrás, aproximadamente. As pessoas de frente dessa negociação foi o ministro Ernesto e a ministra Tereza Cristina. Conversei com ela rapidamente hoje, com ele também, e o que me passaram, disse que para o nosso lado, o Brasil, foi contemplado e
estão muito felizes com esse desenlace depois de 20 anos. Na reta final, tínhamos a questão dos vinhos, né? Foi muito bem conduzido pelo Onyx Lorenzoni, lá em Brasília, fez várias reuniões com os vinicultores do Rio Grande do Sul. A questão dos laticínios também tinha esses problemas. E, como um todo, a informação que eu tive, dada a confiança que eu tenho nos ministros e na competência deles, foi muito bom para o Brasil. Pronto, aí você viu a fala do Bolsonaro, isso aí no encontro do G20, na cúpula do G20. Depois disso, antes e depois disso, muitas rusgas existiram. Nossa diplomacia é uma diplomacia de Araque, essa contemporânea diplomacia do coice, e parece que nós temos que agredir os outros para poder sentarmos na mesa e discutir. Só que o mundo civilizado bate em você com luva de pelica, diz um não rindo, tá certo? Bate nas suas costas e bate sua carteira, tá? O mundo civilizado não faz graça. Aconteceu assim com a soja brasileira. Carro-chefe da exportação brasileira, o que é que acontece? O Brasil se alinhou aos Estados Unidos, aliado compulsório. O que é que o Trump fez? Foi ir lá na China e disse, rapaz, não vamos brigar. Para a gente não brigar, compre a soja dos produtores norte-americanos. Comprou a soja dos norte-americanos e a nossa está encalhando. Então, você tem que entender que cenário você está vivendo. O senhor que é economista, doutor Zé Maria, e um diplomata, apesar de não ter ainda a formação no Instituto Rio Branco, mas sei que é um diplomata. O mundo civilizado nos ensina outra forma de atuação que o governo brasileiro parece que não entendeu. Realmente, eu distingo, eu separo a atuação da diplomacia brasileira da atuação do presidente Bolsonaro. Realmente, o presidente Bolsonaro tem esses rompantes, essas declarações aí belicosas, agora está em confronto aí com o presidente Macron da França, por conta de toda essa polêmica do meio ambiente, diz que, né, é aliado incondicional do presidente Trump, mas, paralelamente a isso, a diplomacia brasileira, o corpo diplomático do Itamaraty, são muito profissionais, são muito preparados, né, e entre eles, né, os diplomatas brasileiros e os diplomatas de outros países e das organizações internacionais, como a ONU, a OIT, eles nos bastidores fazem o trabalho correto, né? Então, esse pacto aí, essa união entre Mercosul e União Europeia, isso vem sendo trabalhado há décadas, há 20 anos, né? Começou no governo de Fernando Henrique. E pode ir pro brejo bem ligeirinho também. Acho difícil, porque, como eu disse, o corpo diplomático trabalha para parar essas arestas que são construídas... Nós não conseguimos diminuir, e o mundo está monitorando, e o mundo civilizado está acompanhando para e passo o que acontece no Brasil, nós não conseguimos diminuir os incêndios na Amazônia. E só lembrando aqui o que você se reportou, da questão do incêndio na Amazônia, sim, ele continua devastando, ampliando as áreas por agronegócio, e vai haver uma rejeição do europeu, do mundo civilizado ao produto fabricado no Brasil. Made in Brasil, veio de zona florestal, é agroindústria, é gado criado em terra de selva, de floresta. O europeu não comprará. Nosso produto vai ser rejeitado. A Nestlé, olha a Nestlé. Quem é a Nestlé? Uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Disse o seguinte, que está revendo seus critérios de compra de cacau do Brasil e não comprará cacau de áreas desmatadas. Olhe bem o tamanho da empresa, né? A Semes declarou que não vai emprestar tecnologia nem maquinário, nem vender maquinário para empresas que venham explorar minérios na Amazônia. E empresa que vende equipamento para exploração de minério. Olha que ponto nós estamos mas chegando. Eu acredito que todo esse movimento que surgiu agora serviu para dar um freio no governo, né? Tanto que o Bolsonaro até o governo emitiu um decreto agora proibindo todo tipo de queimada na Amazônia. E voltou atrás do outro dia. Não, e tem que ter algumas exceções, realmente. Tecnicamente, tem algumas exceções. Mas eu acho que esse freio de arrumação... E o fogo não diminuiu. Foi positivo. Agora, a questão climática, ambiental, isso hoje
está em primeiro plano no mundo todo. Tanto que esse acordo lá que é ótimo, do né? G20, É ele ótimo. só foi consolidado porque o presidente Bolsonaro, né, reviu a ideia de sair do Acordo Climático de Paris. Né? Havia rumores que o Brasil, que ele iria sair... Ele que anuncia isso. Sair mais ele... Mas isso é um mise-en-scène que ele faz, como o mas Trump. já- Ele faz já- a política caótica do Trump. Então ele faz mise-en-scène, ameaça e volta atrás. Me diga uma coisa, mas você deu um evolui, tapa em Alfredo. mim. Agora, a questão do acordo... Deu um tapa em mim, não pense que o tapa vai ficar de graça, não. Mas isso é Você nível pessoal, esculhambar, você olha, mesmo está dizendo. Você esculhambar a mim, pode até acontecer, entendeu? Deu relevar. Mas esculhambar minha mulher, para ver se eu não viro um siri na lata. Não, mas a nível internacional... A nível internacional, isso é superado. aí é que eu não aceitava mesmo. Ora, mas não pode ser quem é que pensa que o pessoalizado besta assim, me dizer rapaz. desaforo? É desse jeito. Não é não. Ora, não. Por muito menos a Inglaterra entrou numa guerra como a Guerra das Malvinas, que ele sustentou aqui. Bolsonaro sustentou. E Bolsonaro, se perder, como está perdendo o viés administrativo, é capaz de fomentar uma guerra. Criar uma confusão numa A fronteira. Guerra das Malvinas foi o Jânio a Quadros retomada de um território que tradicionalmente meu era de irmão, outro foi país. uma Invadia aventura de um Guiana militarzinho Francesa. medíocre, Facebook, rapaz. um militarzinho medíocre que quis perpetuar-se no poder. E pegou aí, levou a Argentina a uma aventura. Aventura. Mas, Alfredo, desculpe, Vânia, só essa questão do acordo, do livre comércio Mercosul e União Europeia, eu acho que vai prosperar, vão ter alguns ajustes realmente. Tem que ter. Mas porque é interesse da Europa ter acesso aos produtos brasileiros mais baratos, de forma mais Exato. barata. Há interesse também do... Há interesse de se instalar indústrias aqui para utilizar a nossa mão de obra mais barata. Né? É um mercado muito grande e há interesse também, né, do Brasil em ter acesso ao mercado. Bom. Os interesses econômicos vão prevalecer no final. Doutora Vânia, estamos em ritmo de Tanto que a Angela encerramento. Merkel já está amenizando essas Nós críticas aí estamos em ao meio ritmo ambiente. de Sabe o que eu acho, encerramento. Eu só lembrar o seguinte, as empresas estrangeiras são pragmáticas e no mesmo dia em que ele rompe com alguém, ele contrata de outro e firma outro contrato. Com certeza. No Brasil, e empresários brasileiros estão vendo essa movimentação. E diz que depois que você está posto fora da relação comercial, para você reconquistar o mesmo espaço, tem Zé. E tem mais, Alfredo, essa questão dos tratados internacionais, essas convenções internacionais, quando o Estado firma e descumpre, existem sanções absurdas. O país perde a credibilidade institucional, entendeu? Diante do mundo, certo? E essas regras com relação à aquisição de produtos brasileiros pelos estrangeiros, realmente quem vai perder é o Brasil e já está perdendo. Senhores, nós vamos ficando por aqui. Obrigado, Reginaldo, querido amigo, pela presença. Doutora Vânia, aumenta só a admiração. E ao querido amigo Zé Maria Filomeno, fica aí o convite para outras vindas. Muito obrigado. Que o mundo televisivo acorde para esse rapaz. Vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais. Um abraço.